Boa noite a todos. Boa noite. Peço ao secretário que faça a chamada dos vereadores. Está ausente 2 vereadores, senhor presidente. A senhora Angélica Prata Vieira e o senhor Pedro Rogério Pavani. Havendo quórum regimental, declaro aberta a nona sessão extraordinária da 17ª legislatura. Peço ao secretário que faça leitura do edital da convocação. Tiraram o edital daqui? Não, aqui não está. Não, vai pegar lá. Tem um sobrenome que é Prata Vieira, né? É Prata do Carmo, né? É. Giovana do Prado. Eu pensei que era daqueles prata da linha anterior, daqueles... Não são nem parentes. Os outros boi. Conheceu os outros? Tá, tudo bem. Você conheceu o marido da dona Rosa? Conheceu ele? Eu não lembro dele, boi. Era a dona Rosa do Prata. Não, era Furlim Prata, né? É, dona Rosa. Boa noite. Edital de convocação. Através do presente, ficam os senhores vereadores da Câmara Municipal de Tabatinga convocados em conformidade com o artigo 29 da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 56 e seus parágrafos do regimento interno desta Casa, para a sessão extraordinária que realizar-se no dia 26 de setembro de 2017, terça-feira, com início às 20 horas, na Câmara Municipal de Tabatinga, para o seguinte ordem do dia. Discussão e votação do projeto de lei 039/2017, que autoriza o Executivo Municipal a protestar as certidões de dívida ativa correspondente ao crédito tributário e não tributário do município e afirmar convênios para tal finalidade e das outras providências. Tabatinga, 25 de setembro de 2017, Vanderlei de Freitas Carvalho, presidente, Luiz Carlos Ipe, secretário, Angélica Giovana do Carmo Prata, vereadora, Claudio Moreira, vereador, Genesis Garbo, vereador, Ismael Moreira Chaves, vereador, João Gonçalves Correia, vereador, Mário Antônio Demarque, vereador e Pedro Rogério Pavani, vereador. Peço que fique em pé para efetuar a leitura do trecho bíblico. Leitura oficial da Bíblia, o livro de Lucas, capítulo 13, primeiro. Nesse momento chegaram algumas pessoas para contar o que tinha acontecido com os galileus. Pilatos o havia matado, misturando o sangue deles com o sangue do sacrifício que ofereciam. Jesus lhe respondeu: vocês pensam que esse galileu, por terem sofrido isso, eram mais pecadores que todos os outros galileus? Não, eu lhes digo, porém, e vós não se converterem, e morrerão todos da mesma forma. E aqueles 18 que a torre de Siloé matou ao cair, vocês pensam que eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não lhe digo. Porém, se vocês não se converterem, morrerão todos da mesma forma. Jesus contou essa parábola a um homem que tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi até ele buscar o fruto e não encontrou. Disse então aos vinheteiros: eis que há 3 anos venho buscar fruto dessa figueira, e não encontro. Corte-a, porque deve ela ocupar o terreno inutilmente. E ele respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano, enquanto eu cavo ao redor e coloco adubo. Pode ser que assim dê fruto, se não der, o Senhor a cortará. Amém. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 8ª sessão extraordinária da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Tabatinga, realizada no dia 21 de setembro de 2017. Presidente Vanderlei de Freitas Carvalho, vice-presidente Angélica
Giovana do Carmo Prata, primeiro secretário Luiz Carlos Lippe, segundo Ismael Moreira Chaves. Ao 21 do dia do mês de setembro do ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, de 2017, às 20 horas, na Câmara Municipal de Tabatinga, cita a Rua Quintino do Vale, 315, com os seguintes vereadores, devidamente convocados: Angélica Giovana do Carmo Prata, Claudemir Moreira, Genésis Garbi, Ismael Moreira Chaves, João Gonçalves Corrêa, Luiz Carlos Lippe, Mário Antônio Demarque, Pedro Rogério Pavani e Vanderlei de Freitas Carvalho. Assume a presidência o vereador Vanderlei de Freitas Carvalho e o secretário o vereador Luiz Carlos Lippe. A seguir, o senhor presidente pediu para o secretário fazer a chamada dos vereadores, notando-se a ausência dos vereadores Angélica Giovana do Carmo Prata e Pedro Rogério Pavani. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou aberta a presente sessão extraordinária da Câmara Municipal de Tabatinga, em conformidade com o parágrafo 2º do artigo 26 da Lei Orgânica, combinado com o artigo 54 do Regimento Interno desta Casa. Na sequência, o senhor presidente pediu para todos ficarem de pé e efetuar a leitura de um trecho bíblico, no qual convidou o vereador Claudemir Moreira. Em seguida, o senhor presidente pediu ao secretário que fizesse a leitura da mensagem 035 de 2017, que encaminha o projeto de lei complementar 009 de 2017, que altera, acrescenta dispositivos da Lei Municipal 1470 de 2003 e das outras providências. Em seguida, o senhor presidente colocou o referido projeto como objeto de deliberação, sendo aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. Passando para a ordem do dia, o senhor presidente pediu ao secretário que fizesse a leitura do parecer da Comissão de Justiça, Redação e Finanças e Orçamento referente ao projeto de lei complementar 009 de 2017. Logo após, o senhor presidente colocou o referido projeto em discussão, tendo o vereador Genésis Garbi falado sobre o projeto. Na sequência, o senhor presidente colocou o referido projeto em votação, sendo aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. Nada mais havendo tratado, o senhor presidente consultou a mesa sobre a lavatura da ata, deixando a posterior, encerrou a sessão. E no dia 26 de setembro de 2017, a presente ata foi lida e submetida ao plenário. Alguém quer fazer uso da palavra sobre a ata? Então coloco a ata em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários de pé. Maravilha. Aprovado por todos os presentes. Você não assinou? Já. Assinou? Pode só dar uma vez na frente. Aí, filho, obrigado. Leitura do expediente. Peço ao secretário que faça a leitura da mensagem 036/2017, que encaminha o projeto de lei 038/2017. Mensagem 036/2017. Senhor presidente, Vanderlei de Freitas Carvalho, nesta Tabatinga, 22 de setembro de 2017, através do presente projeto de lei, o Executivo Municipal vem solicitar a essa egrégia Casa Legislativa a análise de projeto que autoriza o protesto das certidões da dívida ativa correspondente aos créditos tributários e não tributários do município e das outras providências.
A dívida ativa do município apresenta crescimento anual graduativo, representando um desequilíbrio negativo entre os valores anuais amortizados e os valores inseridos nos seus estoques. A cada exercício, assim o montante da dívida vem aumentando progressivamente e, consequentemente, também os processos judiciais e cobrança nesses créditos que hoje representam um elevado volume de ações existentes na comarca de Bitinga, São Paulo. Assim, é consenso da administração municipal que é necessário, periodicamente, medidas alternativas para a redução dessas dívidas, sob pena de esgotamento de capacidade administrativa e judicial, para fazer frente a essas demandas, especialmente porque, depois de ajuizada a execução fiscal da dívida, a mesma não prescreve na grande parte dos casos, ficando estocada, acumulada em processos judiciais diversos, em valores e números inesgotáveis. É sábio, ainda que o município precisa realizar esses créditos tributários, ainda que gradualmente, os quais estima a receita da parte anualmente, dentro do seu orçamento, para poder realizar todas as obrigações constitucionais que lhe competem. Entretanto, na prática, ainda que com vigência de planos de parcelamento da dívida, a redução desses créditos tem se mostrado aquém das expectativas, com resultados inexpressivos e comparados com montantes injetados da dívida ativa de cada ano, o que impossibilita à Fazenda Municipal um nível de controle aceitável, com equilíbrio entre a arrecadação dessa receita ao seu crescimento. Com a alteração da Lei de Protestos, trazida pela Lei Federal número 12.767, de 2012, juntamente com o disposto do artigo 198, parágrafo 3, segundo, CNT, passou a ser possível protesto das CDAs nos 3 níveis de federação. Da nova alternativa se apresentou para melhorar a eficiência e desempenho nas cobranças da dívida ativa, contudo necessária a regulamentação do âmbito municipal. Vários outros municípios já buscaram essa medida como alternativa de realização dos créditos tributários após a regulamentação federal já referida. Por essa razão, entende que a Fazenda Municipal que o projeto deve ser encaminhado para aprovação legislativa como importante e necessária medida de viabilidade na realização dos créditos tributários. Contanto com a apreciação e consequente aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência, aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos elevada estima e distinta consideração. Tabatinga, 22 de setembro de 2017, Eduardo Ponco Martinez, prefeito municipal. Projeto de lei número 38 de 2017. Autoriza o Executivo Municipal a protestar as certidões de dívida ativa correspondente aos créditos tributários e não tributários do município e a firmar convênios para tal finalidade e das outras providências. A Câmara Municipal decreta. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal encaminhar para protesto extrajudicial as certidões de dívida ativa referente dos créditos tributários e não tributários da Fazenda Pública Municipal de Tabatinga, considerados como título sujeito a protesto, não termos do parágrafo único do artigo 1º da Lei número 9.492, de 1997. Artigo 2º. Uma vez efetivado o protesto da CDA, se o devedor não realizar o pagamento do débito no prazo legal, a Procuradoria-Geral do Município fica autorizada a ajuizar a ação executiva do título, com todos os valores devidamente atualizados, sem prejuízo da manutenção e do protesto do cartório competente. Artigo 3. A existência de processo de execução fiscal em curso em favor do município, na data da publicação desta lei, não impede que o município também efetue o protesto desses créditos com os valores devidamente atualizados, sendo a atribuição da Procuradoria-Geral do Município a adoção das medidas cabíveis para este fim. Artigo 4º. Uma vez quitado integralmente ou parcelado o débito já prestado, caberá exclusivamente no seu devedor a responsabilidade de encaminhar o comprovante de quitação integral ou a termo do parcelamento acompanhado do comprovante de quitação da primeira parcela. Para o tabelionato, o protesto de títulos documentos requerendo que se proceda a baixa de protesto, observadas as previsões do artigo 5º desta lei. Artigo 5º. O pagamento dos valores correspondentes dos emolumentos cartórios devidos pela realização de protestos de certidões de dívida ativa, da colocação da baixa, do cancelamento ou de qualquer outro serviço decorrente do procedimento de quem trata esta lei, serão custeados pelo devedor, devendo ser pagos no momento da quitação do débito principal pelo seu devedor ou responsável. Artigo 6º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a assinar o convênio com o Instituto de Estudos de Protesto e Títulos do Brasil. Seção São Paulo, objetivando a efetivação do protesto de crédito competente da dívida ativa do município de Tabatinga, de acordo com as atribuições e competências de cada oficial. Artigo 7. Os eventuais encargos decorrentes da aplicação desta lei no âmbito do município de Tabatinga
correrão por conta de verbas próprias constantes no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 8. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições ao contrário, e poderá ser regulamentada através do decreto municipal no que couber. Tabatinga, 22 de setembro de 2017, Eduardo Ponco Martinez, prefeito municipal. Coloco o referido projeto como objeto de deliberação. Os favoráveis permaneça sentado e os contrários se levantem. Aprovado por unidade dos votos dos vereadores presentes. Encaminhando o referido projeto para a ordem do dia. Presente sessão. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer das Comissão Justiça Redação referente ao projeto de lei 038/2017. Então, está borrado aqui? É 38, está borrado? 38. É isso? Tá. Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei 038/2017. Parecer da Comissão. A Comissão de Justiça e Redação, em reunião realizada hoje, opinou unanimemente pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade do Projeto de Lei 038/2017, que autoriza o Executivo Municipal a prestar as certidões de dívida ativa correspondente aos créditos tributários e não tributários do município, e afirmar convênios para tal finalidade e das outras providências. Notemos o parecer do relator Luiz Carlos Lippe, Sala de Reuniões Euclide Marques de Andrade, Tabatinga, 25 de setembro de 2017, Genésis Garbo, presidente, Luiz Carlos Lippe, relator, Ismael Moreira Chaves, membro. Coloco o projeto de lei 038/2017 em discussão. Quem quer fazer uso da palavra? Pode ir. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite, colegas, mesa constituída, funcionários, nosso amigo Boi. Boa noite a todos. Eu queria colocar que eu sou favorável ao projeto. Parabéns ao prefeito, né, por colocar esse projeto, porque realmente tem que ser tomada uma atitude, porque senão as pessoas não pagam a dívida. Só que eu queria fazer uma pequena ressalva aí. É o seguinte, os anos anteriores, inclusive aconteceu comigo, e com muitas pessoas, acontece de você pagar uma conta devido a erro no sistema da prefeitura, não é dado baixa. E, tem muitas pessoas que têm casa de aluguel e não às vezes a pessoa não está nem sabendo que existe essa dívida. Tudo bem que é um pouquinho de negligência que a pessoa teria de procurar a prefeitura para saber de vez em quando, mas acontece. O mandato anterior também teve esse questionamento aí de ser mandado para o cartório, né, para poder fazer o protesto, só que acontece, não foi avisado as pessoas que estavam sendo mandado para protesto. Inclusive aconteceu comigo uma casa de aluguel que eu tinha, e a pessoa até alegou que pagou, que a prefeitura não deu baixo, mas eu não sei também. Mas eu não soube. Quando eu fiquei sabendo, já tinha bloqueado meu saldo na conta. Então, eu sou favorável ao projeto, mas que o prefeito atente para isso, que antes de mandar para cartório, que a pessoa seja notificada, mesmo porque não sou advogado, mas eu acredito que é até lei você mandar 3 notificações, mas pelo menos que seja uma. Inclusive, quando você manda para protesto, é gerado honorários, há uma perda muito grande de tempo para poder ser executado, ser protestado e tal. Então, eu acredito que quando a pessoa recebe uma notificação dizendo que ela vai ser protestada, vai ser executada, entrado judicialmente, a maioria, eu acredito que até pague, sem precisar mandar na justiça.
Então, adianta muito aí o recebimento e não tem esse transtorno da pessoa e o nome lá para cartório, ser bloqueado as contas, e a pessoa às vezes não está nem sabendo dessa dívida. Então, eu gostaria de colocar que o prefeito pegasse a parte jurídica e quando for tomar essa atitude, colocar em execução desse projeto, que façam notificação para os devedores. Mas sou favorável, sim. Muito obrigado, senhor. Mais alguém quer fazer outra palavra? Não quer explicar? Você não quer explicar lá por que está fazendo esse coisa? Você não quer explicar? Tem necessidade? Quê? Isso, consta. Mas eu tive problema, Mário, e depois não chegou o coisa. Mas quando o correio estava em greve, porque primeiro, em vez de chegar a coisa em casa, chegou a notificação de lá. Você entende? Porque a outra estava parada no correio. O problema é que não vai falar, conta a casa do menino, também vai na casa. Ah, não, aí eles não avisam. O problema é esse daí. Mais algum quer fazer outra palavra? Coloco o referido projeto em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levante. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Vamos largar a ata para posterior? Tá. Vamos, senhor secretário. Sim, senhor. Você ainda tem que ir no Rio. Tá bom. Nada mais a tratar. Dou por encerrada a sessão. A ata fica posterior. Tá bom.